Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRACast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRACast. A plenária comentada de hoje trata da 240ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 27 de novembro de 2024, e também da sessão 241ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 11 de dezembro de 2024. Nós reunimos duas sessões aqui nesse episódio para que a gente pudesse fechar o ano em dia aí com os nossos episódios de plenárias comentadas. Essa sessão foi a sessão de julgamento de encerramento do ano de 2024 e, portanto, também é o nosso último episódio de plenária comentada. Então, eu gostaria de registrar aqui que nós concluímos nosso programa com regularidade, tempestividade, então foi concluído com louvor. Dentre os informes da última sessão, eu gostaria de destacar o encerramento do mandato do representante do Ministério Público Federal junto ao CAD, Dr. Valdir Alves, e também da prorrogação da consulta pública sobre a atualização do guia de leniência, que ficou para o dia 20 de janeiro de 2025. Eu sou Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC, responsável pelo IBRACast. Gostaria de cumprimentar o meu colega, entrevistador oficial e coordenador desse programa, Alessandro Giacaga. Oi, Flávia. É muito bom estar de volta. Fiquei muito honrado e muito feliz de termos concluído juntos este ano de plenárias comentadas. Foi muito trabalho, é muito demandante, mas estar ao seu lado o ano inteiro tornou muito prazeroso. Muito obrigado mesmo por este ano. E eu estou muito feliz de ter essa plenária comentada com um convidado tão especial. É isso aí, Alessandro. Acho que o ano que vem tem mais, né? Não para por aqui. E eu também estou muito feliz com o convidado de hoje. Gostaria de cumprimentá-lo, que é o advogado, sócio do escritório Veirano Advogados, Henrico Romaniello. Henrico conta com mais de 15 anos de atuação em questões antitruste concorrenciais, com maior ênfase nos setores de tecnologia e telecomunicações. É bacharel em Direito e Ciências Econômicas na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, possui pós-graduação em Direito Econômico na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Direito Comercial na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Henrico, bem-vindo, muito legal que você topou participar aqui do nosso episódio. Tenho certeza que seus comentários vão enriquecer bastante o nosso programa. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Flávia, eu que agradeço pelo convite, é uma felicidade, uma honra muito grande. Acompanho o IBRACast há bastante tempo e aproveito a oportunidade, inclusive, para parabenizar vocês pelo trabalho excelente que estão conduzindo aí com relação a esse podcast. E dar, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo, dependendo do horário. Agradecer muito, acho que vai ser bem bacana aqui o nosso bate-papo. Legal, Henrico. Então, vamos começar com comentários, porque hoje a gente está reunindo aqui duas sessões de julgamento. E vamos começar pela pauta da primeira sessão, que é a 240ª. Então, eu vou te passar para você começar os comentários do processo administrativo 08700005638 de 2020, dígito 11, de relatoria da conselheira Camila Alves. Com você, Henrico. Maravilha. Acho que é um caso bem interessante, que na verdade ele está conectado com alguns outros que estão ali na pauta do CAD, alguns já foram julgados, inclusive, né? Envolvem alguns dos mesmos representados e compartilham, inclusive, a mesma origem. Esse é um processo administrativo que foi instaurado lá em novembro de 2020 para apurar um cartel de distribuição e revenda de combustíveis no município de Francisco Beltrão, no Paraná. E tem uma conduta também interessante de convite à cartelização, que o CAD investigou. Então, antes do julgamento, eu acho que, reforçando aí uma tendência, e aproveitando que você falou da última sessão do Dr. Valdir,
acho que o Dr. Valdir foi um dos representantes do Ministério Público que foi bastante vocal, teve uma participação muito ativa ali no tribunal ao longo do mandato dele, o que é muito interessante, muito bacana, sempre com manifestações e tal. E nesse caso não foi diferente. Acho que antes da conselheira Camila trazer o caso ao julgamento, ele pediu a palavra, fez uma sustentação oral, fez algumas solicitações ali sobre o caso, até porque nesse tinha uma correlação com algumas ações penais que estavam em trâmite também. Então, como eu comentei, trata-se num caso investigando um suposto cartel de revenda de combustíveis no município no Paraná, que teria ocorrido ali entre 2016 e 2017. A origem desse processo foi uma investigação do Ministério Público Estadual lá do Paraná, de um procedimento criminal, que reuniu indícios e compartilhou provas com a Superintendência Geral e identificou ali supostas provas de que estaria acontecendo esse cartel na revenda. E além desse município de Francisco Beltrão, que é objeto desse processo, em alguns outros municípios dos estados do Paraná e de Santa Catarina, como eu comentei, ainda tem alguns outros casos que são relacionados a esse. Então, a gente tem algumas preliminares interessantes, acho que tem várias que são levantadas em diversos casos de cartel aqui, mas uma que eu gostaria eventualmente de destacar, que foi objeto de análise por parte da conselheira Camila, que foi uma preliminar levantada por um dos representados, indicando que a prova seria ilícita, porque ela não teria sido colhida no dispositivo celular do representado, da pessoa física representada. Ele alega que a ordem judicial que permitiu a busca e apreensão teria limitado ao dispositivo celular. E, na verdade, a prova estaria na nuvem. A senha teria sido requerida a ele durante a operação e ele alega que isso seria abusivo e ilegal. E, na verdade, tanto o Ministério Público Federal, a Procuradoria do CAD e a própria conselheira relatora rejeitam essa preliminar, indicando ali, em linha com o parecer do Ministério Público, de que não haveria necessidade de juízo especificar quais aplicativos poderiam ser acessados a partir do dispositivo celular. Então, com as preliminares rejeitadas, a conselheira passa, então, a análise do mérito. Né? São duas, basicamente, condutas a serem investigadas aqui. Cartel e um convite à cartelização. Em termos de conjunto de provas, você tem ali diversas mensagens eletrônicas trocadas entre períodos de investigação, que eu comentei, entre 2016 e 2017, entre, essencialmente, 3 redes revendedoras, né, com as correspondentes pessoas físicas, que eram Augustinho Stang, Valdir Gervinski, Marco Antônio Dinon, e além de outros representantes de postos de uma rede que chamava Stop Petróleo, Rede Stop. Aqui alguns pontos interessantes a serem destacados no julgamento. Primeiro, a conselheira Camila rejeita alguns argumentos de defesa para fixar o entendimento, ou reforçar, na verdade, o entendimento, não o entendimento novo, de que a caracterização do ilícito de cartel independe da constância ou do grau de institucionalização do acordo colusivo. Você pode até ter um tipo de argumento assim para identificar se o cartel era um cartel chamado de hardcore ou se era um cartel difuso, que pode ter algum impacto aí em termos de dosimetria, mas para a caracterização do ilícito isso era irrelevante. Então esses argumentos levantados pela defesa foram afastados. Em Seforson, o CAD sempre tem feito isso bastante, né, sempre faz, reforçando a posição da autoridade que o cartel é um ilícito pelo objeto, quer dizer, acho que a conselheira Camila até menciona per se no voto dela, mas ilicitude pelo objeto, que não cabe ao CAD precisar demonstrar efeitos anticompetitivos do cartel ou demonstrar poder de mercado, né? A tese de que o cartel é um ilícito pelo objeto, portanto, você precisa demonstrar somente indícios, comprovar a materialidade e a existência do acordo. O cartel foi considerado difuso, ou que influencia na dosimetria da pena, não tinha uma institucionalização tão grande a ponto de acompanhar a troca de mensagens e tudo mais. Isso foi considerado um cartel difuso, influenciou na dosimetria da pena. E em termos de convite à cartelização, as provas ali, segundo a conselheira, indicariam que uma das pessoas físicas ali, donas de uma das redes de postos de revenda, tentou, ou pelo menos convidou, concorrentes a estender a prática de uniformização de preços que era praticada em Francisco Beltrão, que é o objeto desse contrato, deste processo,
para outras cidades. Isso foi proposto ali para o Augustin Stang. Só que as provas não eram suficientes para demonstrar que o convidado aceitou o convite. Então, o que a conselheira conclui é que o fato de ele não ter aceitado o convite não afasta a caracterização da prática do convite. Simplesmente afasta a responsabilidade do convidado. Mas quem convidou ainda foi responsabilizado. Portanto, o Valdir Gervinski, que foi quem fez o convite para a extensão do cartel para outra cidade, a conselheira Camila conclui que ele incorreu nesse ilícito de convite à cartelização, que, da mesma forma como o cartel, é presumidamente nocivo, de acordo com o CAD, bastando a comprovação da materialidade e ausência de justificativa suficiente para afastar essa conduta. E aí, portanto, enfim, tem-se a imposição das sanções pecuniárias. Só que interessante aqui, em termos de sanção, também algo para se destacar, foi a imposição de uma sanção não pecuniária, que foi a proibição de exercer o comércio em nome próprio. Isso foi imposto ao Augustin Stang, que foi considerado ali um grande orquestrador desses cartéis, tem alguns sendo investigados pelo CAD envolvendo essa pessoa. Então foi imposta essa sanção de proibição de exercer o comércio em nome próprio ou como representante de pessoa jurídica, pelo prazo de 5 anos. Inclusive, depois da leitura do voto, o Dr. Valdir até pediu a palavra para reforçar, isso tinha sido um pedido que ele tinha feito na sustentação oral dele, e foi contemplado. Eu acho que isso teve alguns comentários depois do voto, foi por unanimidade. O conselheiro Gustavo Augusto fez algumas ponderações ali sobre inclusão de filiais, né, em um processo e possíveis contradições na decisão que podem decorrer de inclusão de filial de uma mesma pessoa jurídica. Você condenar determinada filial e outra filial, você arquivar o processo em relação a ela, porque pode não ter alguma prova mais robusta. Mas, em síntese, o caso foi esse. Não sei se vocês têm algum ponto, algum comentário. Rico, acho que você pegou os pontos principais aqui do caso. Eu queria só ressaltar uma coisa sobre ele, que é esse convite à cartelização, pelo que eu entendi, foi feito por mensagem de WhatsApp, né? E aí havia uma discussão sobre a resposta das mensagens, se o terceiro estava aceitando ou não o convite, né? Então não estava muito claro como que o convidado respondeu ao convite à cartelização. Então é muito importante para aquelas pessoas que utilizam o WhatsApp, primeiro, a mensagem do WhatsApp não é confidencial e pode ser usada como prova numa investigação. E também um cuidado importante de como responder mensagens, né? Porque mensagens ambíguas podem ser mal interpretadas. Aqui, no caso, a resposta para o convidado foi interpretada de uma maneira positiva para o CAD, mas podia não ter sido, né? Então, acho que é um ponto relevante aqui. Isso aí, excelente, Ale. De fato, isso foi, inclusive, parte do voto da Camila para reforçar que mensagens de WhatsApp podem, sim, ser usadas como prova, em linha aí com alguns outros julgados que o CAD vem consolidando essa tese. Perfeito. Muito obrigado, Henrique. Eu vou comentar agora 2 procedimentos administrativos para apuração de atos de concentração, 2 APACs. Um é o 2241-2024-93 e o outro é o 1008-2024-93. Eu vou comentar os 2 juntos porque eles envolvem praticamente o mesmo tema, tá? Os votos dos casos foram do conselheiro Diogo Thompson e do conselheiro Vitor Augusto. Os 2 envolveram a aquisição de imóvel rural. Eu acho que este é o primeiro ponto relevante dos casos. Imóveis rurais como atos de concentração submetidos ao CAD. Parece aqui que é necessária uma discussão mais aprofundada sobre quais situações e ativos geram uma notificação ao CAD, para se avaliar se o CAD está ou não abrangendo operações que não deveriam ser examinadas pela autoridade. Aqui é uma simples aquisição de imóvel rural, tá? Que foi reconhecida como de notificação obrigatória. Os 2 também envolveram pagamento antecipado de preço
antes da aprovação da operação pelo CAD. Um teve o pagamento de 88,75% do valor da operação e o outro teve o pagamento do valor integral. Esses dois pagamentos ocorreram antes da aprovação do CAD. Então, a discussão do caso girou em torno se esses pagamentos poderiam ser considerados um sinal, o que a autoridade já reconheceu como permitido. E também houve uma discussão se a transferência de posse e não da propriedade não consistiria em consumação antecipada, já que não houve transmissão de propriedade. Já que com uma compra e venda de imóvel, a transmissão de propriedade ela ocorre apenas com a escritura definitiva da compra e venda da matrícula do imóvel. Sobre o sinal, primeiro ponto relevante. O tribunal, no voto dos conselheiros, deixou claro que não há um limite específico para o valor do sinal. A gente tem, pelos precedentes anteriores, aquela discussão de um limite de 20%, conforme o voto do Paulo Burnier, que inclusive é citado no voto do Diogo Thompson. Mas, segundo o voto do conselheiro Diogo, a porcentagem sobre o valor da transação vai depender do que é um sinal típico de transações comerciais da mesma natureza. Inclusive, o conselheiro Diogo Thompson examina quais foram as porcentagens de sinais de outras operações de compra de imóveis que foram notificadas ao CAD para confirmar que a porcentagem de 88% está inadequada. Tá? O segundo ponto relevante do caso é a questão da transferência formal da propriedade. As partes alegam que a transferência de posse e não da propriedade não seria o ato de gun jump. Mas o conselheiro fala que deve-se estabelecer o princípio da primazia da realidade, que reconhece que, independente da formalização da transferência da propriedade, a transferência de posse já representa efeitos econômicos e concorrenciais, sendo este o aspecto central para a análise do gun jump. Então, para ele, a transferência da posse já é o ato de gun jump. Assim, aplica-se multa para nos dois APACs contra as representadas. Então, acho que esses são os dois pontos relevantes desses APACs aqui. Era isso que eu tinha para comentar. Legal, obrigada, Alessandro. Eu vou passar aqui para o último item da pauta da seção 240, que é um processo administrativo cujo representado é o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Contêineres e Cargas de Itajaí Região, o Sintracom Santa Catarina. O conselheiro relator é o conselheiro Vitor Fernandes. Nesse caso, o conselheiro Diogo Thompson estava impedido. E é um processo que investiga a prática de influência à conduta comercial uniforme, por meio de tabelamento de preços de frete e proibição de precificação abaixo do custo do mercado nacional de serviços de transporte de cargas e logística. Esse é um caso de tabelamento, né, que teve uma consulta do Sintracom e do C-Veículos, que é um outro sindicato. Eles fizeram uma consulta ao CAD sobre a possibilidade de estabelecimento de tabelas de preços mínimos para fretes rodoviários. O CAD concluiu que seria prejudicial esse tabelamento e que não poderia ir para frente, mas depois foi constatado pela autoridade que os sindicatos já vinham adotando essa conduta anteriormente à consulta e posteriormente também. Então, o CAD instaurou ex officio a investigação. Tiveram ali algumas preliminares que foram arguídas nesse caso, e na defesa, o sindicato ele argumentou muito em cima de uma lei, a 13.703 de 2018, que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos de Fretes, no sentido de que essa lei legitimava a prática que vinha sendo adotada. O CAD rejeitou a alegação, esclarecendo que a competência para fixar pisos mínimos é exclusiva da ANTT, agência reguladora, e que a norma não autoriza sindicatos a estabelecer tabelas de preços.
E aqui, fazendo coro ao comentário do Henrico sobre a participação ativa do Ministério Público, o Dr. Valdir Alves, né, enquanto presidiu lá a cadeira do Ministério Público no CAD, ele também se manifestou aqui nesse caso, reforçando o parecer pela condenação, destacando que, mesmo após a orientação contrária do tribunal, de que esse tabelamento não era permitido, o Sintracom manteve as tabelas de preços mínimos em seu site, com caráter impositivo. E aí, o relator analisou as preliminares, que uma era sobre a notificação, e a outra envolvia as leis, né, a perda de objeto da investigação em razão da edição da Lei 13.703 e da resolução ANTT 5.820, de 2018, no sentido de que essa legislação legitimava a conduta. Ambas rejeitadas, porque, segundo o relator, era uma discussão de mérito e referente a questões envolvendo imunidade antitruste, então ele rejeitou esses pedidos em sede preliminar. E também foi referenciado nesse voto um voto do conselheiro Diogo, que foi no âmbito do processo administrativo 087000028.4 de 2022-72, que avaliou a determinação da conduta de influência, a conduta comercial uniforme, como uma infração por objeto, tendo em vista o elemento objetivo da infração referente à aplicação de uma tabela de preços, a existência de possíveis imunidades antitruste e distorções de utilização da imunidade antitruste, até porque a gente está falando de um mercado regulado, a identificação do alvo de tabelamento e a aplicação da presunção absoluta ou relativa, nesse caso foi aplicada a presunção absoluta, pois as tabelas tinham como alvo os consumidores finais, e a análise efetiva das condições econômicas e jurídicas, né, além do conjunto probatório. Então, assim, foi levado em conta esse voto, né, na análise de todos esses itens, e o relator ele concluiu que a imposição de tabelas pelo Sintracom configurou uma infração à ordem econômica. Ele trouxe debates importantes sobre a imunidade antitruste, a necessidade de análise de distorções de utilização diante, né, da norma regulatória setorial. Acho que esse é um ponto importante do voto dele. Para sustentar essa análise, ele também destacou algumas diretrizes da jurisprudência, como eu disse, ele mencionou ali o caso do conselheiro Diogo. Então, ele fala também que a existência de regulação setorial não exclui automaticamente a competência do CAD, salvo em caso de políticas regulatórias amplas e suficientemente profundas para substituir ou deslocar o regime concorrencial por um regime regulatório específico, capaz de tornar legítima aquela conduta. Ele fala também da impossibilidade, em regra, de o CAD responsabilizar entes públicos ou mesmo pessoas jurídicas, direito privado ou reguladoras que agem no âmbito de suas competências. E, por fim, ele fala dos agentes econômicos que atuam em setores regulados, que eles só podem ser responsabilizados por infração à ordem econômica quando houver margem de autonomia comportamental frente à norma regulatória. Acho que são pontos importantes do voto do conselheiro Vitor. E ele concluiu, né, pela independência, né, das esferas. Então, apesar de tomar uma autoridade reguladora, o CAD tem independência para isso. Então, não existe imunidade antitruste setorial. Ele não afastou a possibilidade de responsabilização antitruste em matéria relacionada à fixação de preços de fretes rodoviários. E aí, nesse sentido, ele condena o Sintracom ao pagamento de multa de R$100 mil, e ele também coloca uma obrigação comportamental no sentido de obrigar o Sintracom a remover de seus endereços eletrônicos todas as referências remanescentes à tabela de preços. Essa foi uma votação unânime de todos o conselho, de todo o plenário. É isso. Agora, a gente vai passar para a pauta da sessão 241, e aí eu vou passar para o Henrico fazer os comentários do processo administrativo de relatoria do conselheiro Diogo Thomson, que é o 08700000556
556/2019, dígito 39. Obrigado, Flávia. Esse é um cartel, vamos chamar assim, um dos processos filhotes do processo originário que investigou o suposto cartel do sal. O processo originário foi julgado lá em 2018, tinha bastante representado, e esse é um dos desdobramentos desse processo originário. A gente teve outro que foi julgado esse ano, que envolvia uma pessoa física específica, e esse envolvia uma empresa que chamava Ciemarçal Comércio de Indústria e Exportação de Sal Limitada, ME. Por que foi aberto? Esse processo filhote foi aberto por conta de uma identificação do conselheiro relator do processo originário de que a Ciemarçal não tinha sido devidamente notificada nos autos do processo originário. O processo originário foi julgado e abriu-se esse específico. Só que, destaca aqui que a Ciemarçal ficou rebelde. Ela foi notificada no processo filhote, mas não apresentou defesa, não apresentou nenhuma manifestação. E quando foi julgar, o conselheiro Diogo, ele destaca que o CAD, em termos de identificação sobre o cartel do sal, o posicionamento dele é que o CAD já tinha concluído que existiu sim. Ele fala, o CAD já identificou que teve o cartel, que teve o acordo, já puniu algumas entidades, algumas empresas, e segundo ele, esse caso aqui seria especificamente para investigar ou individualizar a conduta da Ciemarçal nesse suposto acordo que o CAD condenou ali em 2018. Segundo o conselheiro relator, o processo originário contava ali com 230 documentos que supostamente comprovariam as condutas investigadas, dentre elas atas de reuniões, e-mails, tabelas de preço, relatórios, anotações de reuniões e por aí vai. Ele considera que a Ciemarçal participou desse acordo, que esse acordo seria ilícito, reforçando a metodologia de análise, novamente, do CAD de ilicitude pelo objeto para cartéis, e condenando a Ciemarçal. Agora, para calcular a multa, a Ciemarçal foi rebelde, então ela não apresentou nenhum tipo de faturamento. O CAD teve que ir atrás. E para ir atrás, eles oficiaram a Receita Federal pedindo o faturamento da empresa ali no ano anterior à instauração do processo originário, não desse. Então ele pede o faturamento, só que não obtém o faturamento. O processo tinha sido aberto lá em 2013, processo originário, né? Então ele pediu o faturamento de 2012, pediu de alguns outros anos também para ser conservador, para tentar conseguir alguma coisa, e ele não obteve de 2012, então ele obteve de 2011. Ele usa o faturamento da Ciemarçal de 2011, o faturamento total da empresa de 2011, e aplica a alíquota que tinha sido aplicado lá no processo originário para empresas que estavam na mesma situação da Ciemarçal, para manter ali alguma coerência, alguma consistência no caso. Ele aplica essa multa, então, à empresa com alíquota de 16%. Finalizado o julgamento, acho que é interessante destacar aqui na sessão, o procurador do CAD pede a palavra para fazer alguns comentários sobre ações judiciais que estão em curso envolvendo esse suposto cartel do sal. Ele menciona que o CAD teve algumas derrotas, pelo menos em primeira instância, contra essa investigação, mas que a Procuradoria estaria trabalhando ali para tentar reverter algumas decisões. Salvo o melhor juiz, ele comenta que o CAD teve sucesso em reverter decisões em segunda instância, mas não entrou tanto em detalhes. Então aqui eu acho que algumas coisas interessantes desse caso é o relacionamento de processo originário com processo filhote, e aqui mostra uma coerência do CAD, pelo menos manter a mesma base de cálculo, a mesma metodologia para a dosimetria da pena para o processo filhote, daquela utilizada para o processo originário, e também mostra alguma movimentação, aqui, alguma atuação dos representados para questionar decisões do judiciário e o ímpeto do procurador ali de buscar defender as decisões da autarquia. Acho que era isso, esse caso. Obrigada, Henrico. Eu vou comentar o outro item da pauta que também envolve uma investigação, um processo administrativo envolvendo a conduta de cartel em licitações públicas para aquisição de medicamentos, envolvendo alguns estados brasileiros, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Pernambuco. A duração da conduta se limita a 2007
né, de 2007 a 2011. Esse é um caso que foi de relatoria do conselheiro Sérgio Ravaiani, mas teve um pedido de voto vista do presidente Alexandre Cordeiro, que converteu o processo em diligência. Então, ele trouxe, né, basicamente, a discussão foi em torno da questão de responsabilização ou não das pessoas físicas não administradoras, em que, naquela ocasião, o conselheiro Sérgio Ravaiani entendeu que eles não poderiam ser responsabilizados, mas somente os administradores. Foi acompanhado pela conselheira Lenisa Prado. E a outra discussão é em torno da base de cálculo da multa. Esse é um caso de cartel horizontal clássico e também do tipo hub and spoke, tá? O presidente Alexandre Cordeiro entendeu, então, que as pessoas físicas em que havia evidências da participação ativa na conduta deveriam sim ser condenadas. Então, o voto dele é no sentido de que 5 pessoas físicas deveriam ser condenadas nesse caso, além de 5 pessoas jurídicas. Ele foi acompanhado pelo conselheiro Gustavo Augusto, que concordou com o seu voto vista, e que também ressaltou que relações verticais, no caso o cartel hub and spoke, não configuram ilícitos automaticamente, salvo quando fabricantes ou distribuidores articulam concorrentes para fixar preços ou eliminar a competição. E também a questão da base de cálculo da multa, ele discordou do, então, conselheiro relator Sérgio Ravaiani, e o Cordeiro entende que a base de cálculo deveria ser o faturamento no mercado afetado, né, no ramo de atividade. Então, um faturamento um pouco mais restritivo. A multa total aplicada nesse caso, tem muitas pessoas aqui no polo passivo, foi um total de 50 milhões. As recomendações do Ministério Público, nesse caso, foram acatadas, então foi determinado também a comunicação da superintendência para avaliar a instauração de processos envolvendo uma outra pessoa física e dois laboratórios. Também foi determinada a expedição de ofícios aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, além de medidas para adoção de propositura de ações de reparação de danos. Então, esse é um caso que não foi unânime, né, justamente pelo voto do conselheiro relator anterior. Então, foi um voto que teve votação por maioria. Henrico. Eu acho que teve unanimidade naquela sessão, né, Flávia? Acho que ninguém discordou do Cordeiro do voto vista dele, que ficou divergente por conta do relator e da Lenisa. Eu tenho dois comentários, que foi exatamente o que você falou antes. Tem 2 pontos nesse caso aqui que me chamam a atenção. O primeiro, você comentou mesmo do Gustavo falando, o conselheiro Gustavo comentando que relações verticais ali não poderiam ser entendidas necessariamente como ilícito automaticamente. Que acho que foi um dos pontos de divergência que o Cordeiro destacou no voto dele também, que eu acho muito interessante, porque ele arquiva em relação a determinadas pessoas por atipicidade de conduta, né? Porque eu acho que ele comenta ali, quando ele está lendo o voto dele, ele fala que tem mais de 250 páginas e tudo mais, e é muito interessante, porque ele fala, não se pode exigir de um distribuidor ou de um produtor que não converse com o agente que está no elo ali verticalmente relacionado em caso de participação do certame. Eventualmente tem que existir esse tipo de conversa, porque quem está participando eventualmente precisa saber qual que é o preço que vai ser cobrado, como que ele vai construir a estratégia para participar de uma determinada competição. Então, eu achei esse ponto bem interessante. Acho que a gente não tem acesso às provas para ver exatamente como que foi feita, qual a conversa que mas é uma sinalização interessante por parte do tribunal. E eu acho que o ponto ali também o Gustavo pontuando que reforçando a necessidade de um standard probatório muito rigoroso para fins de caracterização de um cartel. Acho que teve ali algumas provas indiretas que tentaram se utilizar contra alguns representados, no sentido de que uma empresa teria mencionado que faria uma inspeção em um distribuidor para ver se ele estava seguindo o preço, né? E aí fala que quase que ouvir falar, né? Ele não tem uma prova corroborando, não tem uma prova indireta corroborando, e aí o CAD entendeu pela insuficiência de prova. A gente sabe que o CAD pode sim condenar, o CAD entende que pode condenar só com provas indiretas, mas que tem que ter um conjunto muito robusto
de provas indiretas, conduzindo ali a uma única conclusão possível. E aqui esse comentário, acho que o Cordeiro pontua isso, e o conselheiro Gustavo pontua isso de forma muito enfática, que eu acho que é interessante destacar também. De resto, totalmente de acordo, acho que você colocou todos os pontos mais relevantes aqui mesmo. Acho que só fazendo uma nota aqui de rodapé no seu comentário, Henrico, essa questão aí da relação, né, entre fornecedores e distribuidores, é super importante uma sinalização precisa do tribunal, porque a gente tem aí diversos casos nesse sentido, e é muito importante que a tipificação fique bem delimitada nesse caso, porque existe ali uma concorrência que é legítima, que é a concorrência intramarcas e a concorrência entre marcas. Então, às vezes os fornecedores e distribuidores precisam se falar em prol de uma concorrência entre marcas, né? Então, não necessariamente essa conversa entre fornecedor e distribuidor de uma mesma marca configura cartel. E poderia estar pensando numa estratégia maior aí de acerramento da concorrência, né, de uma maior concorrência, não de cartel. Então, acho que isso é super importante. A gente tem aí diversos casos que tá no mesmo sentido. E o que vai ser decisivo nesse caso vai ser o conjunto probatório, né, que tiver em cada caso concreto. Acho que é importante sinalizar isso. Maravilha. Bom, o caso processo administrativo 08700 003388/2018-52, foi relatado também pela conselheira Camila. O processo instaurado lá em 2019, que apura um suposto cartel em licitações de mercado de exploração comercial das atividades de cafeteria, farmácia, drogaria, lanchonete e delicatessen em licitações da Infraero, né, em alguns aeroportos ali, licitações para exploração desse tipo de atividade comercial dentro dos aeroportos. E curioso que a investigação foi iniciada, na verdade, pela Infraero. A Infraero identificou que teve alguns indícios de infração, inicia uma investigação por meio da Superintendência de Governança, Riscos e Compliance da entidade, e encaminha o ofício para o CAD com os indícios que eles encontraram, né? Eram relacionados a 8 procedimentos licitatórios na modalidade pregão, entre 2012 e 2014, para concessão de uso dessas áreas para exploração comercial. A Superintendência Geral, Ministério Público Federal e Procuradoria Federal sugeriram a condenação, acho que teve algum tipo de divergência ali em termos de sugerir a todo mundo, com algumas ressalvas em termos de arquivamento. E o curioso, aqui não curioso, mas interessante, é que a conselheira Camila faz inicialmente um saneamento do processo relacionado a empresários individuais. Né? Tinham dois empresários individuais ali, e as correspondentes pessoas físicas também estavam incluídas no processo como representados. E ela exclui as pessoas físicas, inicialmente, para deixar só os empresários individuais, para que não houvesse um bis in idem, dado ali o caráter personalíssimo dos atos praticados pelo empresário individual, em que medida que isso confundiria até com a pessoa física, que poderia resultar aí num bis in idem. Aqui a gente tem uma investigação de cartel de licitação, são alguns representados, bastante gente, mas a dinâmica desse suposto cartel, como que funcionava? É basicamente proposta de cobertura e bloqueio a pregão. Né? Abria-se o certame da Infraero, a Infraero coletava ali as melhores propostas, normalmente 3 melhores propostas, seguiam para a fase de lances orais. E como que o grupo coordenava o acordo? Decidia-se quem era o vencedor, quem seria o vencedor daquele certame específico, ele apresentava a proposta, 2 outras participantes apresentavam propostas de cobertura com preços marginalmente diferentes, bastante reduzido mesmo, coisa de menos de 1%. Os 3 eram selecionados, seguiam para a fase de lances orais. Quem estava dando cobertura sequer aparecia na fase de lances orais ou não apresentavam lances, de modo que o agente escolhido para ganhar o certame vencia. O que foi considerado como prova aqui? Aqui é interessante porque são provas quase que indiretas que o CAD utilizou. É uma série de provas, né? Primeira prova delas, eu acho que talvez a mais relevante, eram propostas muitíssimo semelhantes, com valores muitíssimo diferentes e com erros de grafias iguais entre elas.
Inclusive, teve propostas com inclusão de informações da mesma forma que sequer constavam dos modelos que eram fornecidos pela Infraero para apresentação de carta de proposta de preço. Então, algumas empresas ali que participavam do cartel acabavam incluindo informações adicionais que não eram necessárias ali, como prazo de validade de contrato, da mesma forma, escrito da mesma forma. Da mesma forma que tinha erros de grafia iguais entre propostas semelhantes. Além disso, se verificou ali que alguns dos representados tinham um relacionamento muito próximo, eram parentes ou amigos muito próximos, eram indicados como representantes das empresas que eram concorrentes nas licitações, tinham o mesmo endereço em contrato social, estatuto, e até utilizavam o mesmo e-mail em cadastro junto à Infraero. Então, com base em todo esse conjunto de provas, que se conclui que o cartel existiu nessas licitações, apesar de que em um ou outro certame o cartel não foi bem sucedido, mas isso, de acordo com o CAD, pela tese dele, o pelo objeto, independe, né, para a caracterização da infração à ordem econômica. É interessante notar também que se identificou, sobretudo com relação àqueles empresários individuais que eu comentei mais acima, que um dos representados foi quase que utilizado como um laranja. Era quase uma empresa de casca, não tinha faturamento, era completamente contraditório a natureza da empresa com os lances que se davam em determinados certames, ao passo que levou o CAD a concluir de que era essencialmente uma empresa que estava sendo usada ali como um laranja do cartel. E aí, quando isso, obviamente, não afastou a responsabilização dessa entidade, dessa pessoa jurídica, mas a conselheira Camila deixa claro que, na verdade, a pessoa física que usava essa empresa como laranja, que era um administrador de outros das representados, deveria ser considerado como administrador de fato dessa empresa individual. Eu achei isso bastante interessante também no voto. Em termos de base de cálculo, foi utilizado o faturamento total das empresas, não foi segmentado por ramo de atividade, até porque a conselheira Camila pontua que seria muito difícil, não tinha informação detalhada sobre qual mercado afetado. Afetava vários setores, como eu comentei, a exploração comercial de uma série de atividades ali, de cafeteria, farmácia, drogaria, lanchonete, delicatessen, e por aí vai. Então, utiliza-se ali o faturamento total das empresas para a base de cálculo e condenam ali ao pagamento de multa. E a conselheira Camila também propõe a condenação a uma sanção não pecuniária, que é a proibição de participar em licitações. E aí, de forma muito responsável, acho, muito inteligente, a conselheira motiva essa sanção na inexistência de... Não motiva, mas contemporiza essa sanção com o fato de inexistir barreiras à entrada ou concentração, de modo a não deixar também o mercado desatendido ou provocar um efeito pior do que a encomenda. No motivo, não tem barreira à entrada, não tem concentração, dada a existência do cartel, impõe essa proibição de participar de licitações aos representados. Acho que era isso, os pontos de destaque que eu tinha para trazer aqui sobre este caso específico. Obrigado, Henrico. Eu quero comentar também um despacho, foram vários despachos homologados, mas eu queria chamar a atenção para um, que é o despacho número 98. O processo ele é sigiloso e não tem muitas informações, mas eu acho que tem uma muito interessante que foi divulgada na sessão. O despacho ele homologa, ele é um despacho do presidente, ele homologa um acordo em processo judicial, numa ação judicial. Só que essa ação judicial está em segredo de justiça, então não dá para saber qual que é a ação judicial nem quem são as partes. Mas, em razão da divergência do conselheiro Gustavo Augusto, a gente consegue tirar uma informação muito importante. Segundo o conselheiro Gustavo Augusto, ele diverge da proposta de acordo, porque para ele a Lei 13.998 de 2020, que autorizou a transação judicial, ele determina que, casos de transação judicial, a parte deve renunciar a todas as teses jurídicas e reconhecer a procedência do direito. Ou seja,
no acordo deveria reconhecer a procedência da decisão de condenação pelo tribunal. E então, nesse sentido, ele entende que a parte deveria assumir culpa e concordar com a condenação do CAD no processo administrativo, que naquele caso envolvia um cartel. Então ele vota pela não homologação da proposta do acordo, só que ele é voto vencido. O despacho foi homologado pelo tribunal. Eu acho que aí dá para extrair um ponto muito relevante, né? Que em acordos judiciais é possível fazer um acordo judicial sem admissão de culpa e sem concordar com a condenação do tribunal. E é algo muito importante nas estratégias das empresas representadas em processos administrativos ou em ações judiciais, anulatórias ou embargos à execução. Então, acho que, embora a gente não tenha muita informação do caso, essa informação que foi divulgada, eu acho que ela é essencial para quem atua na área. Era isso que eu tinha para falar sobre o despacho 98 e acho que a gente encerra os comentários da sessão. Sobre eventos do IBRAC, eu normalmente anuncio eventos do IBRAC agora. A gente não tem eventos do IBRAC, a gente está liberado disso, graças a Deus, então todo mundo está liberado para comemorar o Natal com as suas famílias e o Ano Novo também. E aproveito para desejar boas festas a todos que nos ouvem, especialmente para você, Flávia, e para você, Henrique. Eu também gostaria de agradecer muito a participação do Henrico aqui hoje, o episódio aí final, né, do ano de 2024, então estamos fechando com chave de ouro. E eu gostaria de fazer um agradecimento aqui especial para o meu parceiro de plenária comentada, o Alessandro. Foi um ano super especial, né, porque a gente cumpriu um calendário rigoroso, né, seguindo o calendário do CAD. A gente conseguiu fechar o ano em dia, com um programa com bastante regularidade, e eu falo aqui porque não é uma tarefa fácil manter esse calendário em dia. Então, queria te agradecer, Alessandro, pela parceria, pela coordenação do programa, e acho que tenho certeza que os ouvintes também estão nos acompanhando, estão satisfeitos. Então, obrigada, e 2025 a gente continua com o nosso programa. Obrigada a todos. Pessoal, só agradecer também, brigadão pelo convite, foi um prazer estar aqui, conversar com vocês, parabenizá-los de novo pela condução, super legal, e desejar a todos boas festas e um ótimo 2025, o IBRAC vem com tudo em 2025, chega de evento, foi demais esse ano, fez muita coisa, em 2025 tem mais, vamos descansar um pouco. É isso. Grande abraço. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve.